Olá pessoal, o pastor Wilson aqui, um dos pastores com a Igreja da Vinha de Pacajá, com uma palavra de encorajamento, tratando encorajamento nos tempos frustrantes. Eu não sei se tem acontecido na sua vida, mas eu percebi na minha vida que em determinados tempos a gente se encontra frustrado, irritado, meio chateado, meio sem paciência. E em alguns tempos tem algum motivo que a gente pode identificar e diz, não, é por causa disso, por causa daquele que não deu certo. Mas em outras ocasiões, de verdade, a maioria das ocasiões, parece que você acorda um dia e simplesmente sem motivo você se encontra meio frustrado, meio com mau humor, meio irritado, com paciência curta. E você começa a reagir em formas que não te agrada, que não te deixa feliz e que acaba impactando os seus relacionamentos, impactando os seus familiares, seus amigos e, enfim. Nós estamos vivendo em tempos que são muito provável que você, uma hora ou outra, vai enfrentar, vai se encontrar assim, meio sem graça, meio chateado, meio irritado, por falta por questões da nossa mudança de ritmo. Nós não temos algumas práticas que nós estamos acostumados a praticar, algumas coisas que nós estamos acostumados a fazer para poder desabafar ou esfriar nossa cabeça, e algumas restrições que acabam, de uma maneira ou outra, eles começam a nos deixar meio irritado, frustrado e com a falta de paciência. Então, com certeza, como você é ser humano, eu sou ser humano, essas frustrações, essas pequenas lutas, eles vão impactar nossos relacionamentos. Então, eu gostaria de dar uma palavra curta e encorajadora sobre essa área. Nós vamos olhar alguns versículos bíblicos. Mas o que acontece, eu tenho visto na minha vida, e quando você está frustrado ou irritado, quando você está enfrentando algumas coisas que impactam, que não são como você queria que sejam, começa a criar em você, em eu, uma atitude que ninguém entende, ninguém conhece a dificuldade que eu passo, que eu enfrento. Nós começamos a alimentar esse mentira, que a dificuldade que eu tenho é tão grande, tão fora do normal, que ninguém me entende, e nós começamos a se tornarmos um vítima e justificamos a nossa falta de paciência, as palavras duras que às vezes a gente fala. Então, vamos lá para a Bíblia, onde podemos retornar uma perspectiva bíblica. Vamos olhar um versículo aqui, 1 Coríntios 10 a 13, capítulo 10, verso 13, Paulo ele fala algo muito profundo, muito vero, que é para você e para eu. E diz o seguinte: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Então, Paulo fala algumas coisas muito legal, muito interessante para a sua vida, minha vida. Primeiro ele diz, olha cara, é uma mentira de pensar, de acreditar que aquele que você está passando, seja que for, é pequeno ou grande, é real para a sua vida, mas é uma mentira dizer que é fora do comum, fora do normal, ninguém me entende, que ninguém tem a luta que você tem. Nós precisamos lembrar, a luta que você enfrenta é real demais. A vida é bruta mesmo. E os sentimentos de dor, de frustração, de injustiça que você está passando são real. O Paulo não está dizendo que não é real, mas ele está dizendo, cara, para colocar tudo isso em perspectiva, o que você está enfrentando é mesmo que todo mundo enfrenta.
A luta de todo mundo é bruto, é difícil, é real, é pesada. E ele está dizendo, mas Deus, se você é seguidor de Jesus, Deus te dá uma ferramenta, um apoio que as outras pessoas que não têm intimidade com Deus, eles não têm. E Deus vai te dar as condições, mesmo que seja só na medida adequada, Ele vai te dar as condições de poder fugir daquela tentação, em vez de tomar posturas de vítima, de se justificar em toda palavra dura e chateado, chato, curto que você fala, Ele vai dizer, cara, sai desse aí. Esse não é que eu tenho para você. E essas tentações são comuns, então não aceita como uma coisa fora do normal. Você está no mesmo luto de todo mundo. Ele dá, no Novo Testamento, nós vemos muitos exemplos assim, onde está dizendo, olha, cara, olha para os exemplos dos outros. A outro versículo é Filipenses 1, a 29 a 30, eu vou pegar aqui no versículo 30, o Paulo diz, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Ele está dizendo, gente, agora que vocês estão numa luta, que você já no passado, vocês observaram que eu venho nessa luta. E, gente, você está agora passando, está real para a sua vida, mas você está vendo que eu passei e ainda continua passando essa luta. Então, você está em boa companhia. Nós estamos juntos. Então, não leva como o mundo está lutando contra você só. O mundo está lutando contra todos de nós, mas Deus é maior. Então, esse é um ponto que nós precisamos lembrar, vestir nessa perspectiva, que aquela coisa que você está passando, seja pequeno, uma coisinha de nada que te deixa meio irritado, você nem entende porquê, que te deixa com aquele mau humor, que não deixe que essas coisas dominem a sua vida. Eles são reais, mas não somos vencedores, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto é que essa fraqueza, essa dificuldade, de certa forma, a perspectiva bíblica é que essas dificuldades, eles são bons para nossas vidas, eles servem para produzir fruto na nossa vida. Então, um verso que trata isso aí, entre outros, é 2 Coríntios 12, verso 9. Deixa-me ler aí. Mas ele me disse, Paulo está se referindo a uma espinho que ele tem na vida dele, que ele pediu a Deus as 3 vezes para retirar a perturbação da vida dele. E aqui vai a resposta de Deus para a pedido do Paulo. 2 Coríntios 12, verso 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Esse não é uma atitude que facilmente nós tomamos, assumimos. No caso de Paulo, ele foi clamando a Deus para te retirar a perturbação, essa dificuldade, essa aflição. E eu creio que ele fez com toda sinceridade, talvez chorando, dizendo, papai, me livre dessa aí. Deus, eu não Deus está muito pesado. E a resposta de Deus gente, cara, Paulo, essa aflição é ruim, mas é bom para você, porque você vai reconhecer profundamente que eu sou no controle, eu sou Deus. E que seus próprios forças, teu próprio poder não é suficiente nessa vida. Então, essas dificuldades faz com que a gente tenha uma atitude humilde. Reconhecemos a realidade que nós somos fracos e precisamos e nos deixa desejando a presença de Deus na nossa vida. Esse mesmo sentido, o ensinamento, nós encontramos no livro Cartas de Tiago.
E nós encontramos Romanos 5 em diversos lugares onde esse dificuldade, ele produz perseverança, ele produz esperança, ele aumenta ou fortalece nossa fé. Então, todos esses frutos que não são agradáveis ao processo que produz esses frutos em nossas vidas, eles são riquíssimos. E nós precisamos passar por essa dificuldade. Trecho da Bíblia muito interessante para você ler se está numa dificuldade. Hebreus 11 fala sobre os pessoas que durante a caminhada, a presença de Deus trabalhando na vida do ser humano, as pessoas que resolveram a confiar em Deus, mesmo que tudo parecia que não daria certo. Eles conseguiram a confiar em Deus, botar em prática a sua fé. E em capítulo 12, o autor de Hebreus está dizendo como nós estamos cercados com esse grande nuvem de pessoas que, de maneira simples, pessoas comuns, fracos, nem como você, eles resolveram a confiar em Deus. Eles passaram essa dificuldade, produziu neles a força, amadurecimento, nem como um atleta. E nossa postura é isso, nós vamos olhar para o prêmio e nós vamos enfrentar essa corrida, sabendo que Deus é fiel e Ele vai produzir fruto na nossa vida. Então, essa é uma palavra de esperança. A dificuldade é pesado, mas você não está sozinho. E essa dificuldade, ele vai dar para você, ele vai produzir em você fruto. Se você encara esse tempo difícil, essa frustração, e você procura, você se luta para não se entregar à tentação. Hebreus 12, 1 a 13 são versículos muito interessantes. Diz sobre versículo aí, para nós relembrar, botar em perspectiva a nossa luta em comparação da luta dos outras pessoas nos tempos passados e nos tempos agora, atualmente, as pessoas que estão passando coisas ainda mais pesadas do que você e eu, mesmo que a sua luta é real. Diz em Romanos 12, verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, colocando toda essa dificuldade em perspectiva, meu amigo, continua firme, não desiste, não desanime. A luta é real, mas tem pessoas que nós podemos olhar para eles e dizer, cara, eles enfrentaram coisas ainda mais piores, ainda mais pesadas, e eles continuaram firmes. Jesus derramou o sangue dele em frente de injustiça para nos dar encorajamento, nos dar força, nos dar o Espírito dele. Então, essa é a postura que nós deveremos lidar com essas frustrações. Botando tudo isso numa forma prática, eu tenho notado na minha vida, no decorrer da minha vida cristã, que a mudança de atitude, a forma que lidamos com dificuldade, tudo isso é um processo. E que eu tenho visto na minha vida alguns passos que eu tenho visto em minha vida e na vida dos outros. E assim, 6 passos que eu tenho visto. O primeiro é o seguinte, em minha vida eu começar a perceber que tem alguma coisa que não me agrada, alguma coisa que nem eu gosto a respeito de mim mesmo, e talvez eu veja a qualidade na outra pessoa que faz assim, que destaca, que é tão linda, que eu desejo para minha vida, e eu começo a ver que eu estou faltando essa qualidade. Então, ou alguém eu percebo uma dificuldade no relacionamento que me alerta que eu tenho um problema em minha vida. Então, o primeiro passo é começar a perceber que tem algo que precisa ser mudado em minha vida. Esse que eu tenho experimentado na minha vida. O segundo passo nesse processo é o seguinte, você ou eu começar a desejar mudança.
eu me alerta que tem alguma coisa que talvez não seja muito bacana. E o segundo passo, eu começo a desejar que ele seja mudado. Através de um tempo, eu começo a rever que eu tenho essa qualidade que não é muito bom. E eu começo agora de criar um desejo de observar, de ver, realizar uma mudança na minha vida. Aí esse é o segundo passo que eu vejo. O terceiro é você começa a tentar ser mudado. Eu começo a resolver. Deus me dá umas ideias, me mostra como eu posso mudar meu comportamento, em quais maneiras que eu devo mudar as minhas atitudes, opiniões, a postura, e eu começo a tentar ser mudado e me mudar. E o quarto passo é o seguinte, eu percebo que eu não mando bem nisso. A gente percebe que a gente tenta, mas o negócio não dá certo, a gente falha. Então, nesse quarto passo que a gente cai de cara no chão. Aí o quinto passo é que eu reconheço profundamente que eu sou muito fraco. Eu sou muito fraco. O mais que eu tento de ser mudado, o mais que eu luto e peço para Deus me mudar, eu percebo que ainda aquele falha, aquele coisa desagradável permanece em minha vida. E agora eu chego a ponto de dizer, de querer desistir, de perceber que, cara, a luta é muito grande. Eu começo de profundamente perceber que é um processo. E o sexto ponto é reconhecer que vai me levar tempo, vai ser um processo longo, não vai ser uma mudança imediata. E eu confio em Deus, eu falo, Deus, mesmo assim, eu vejo uma qualidade que me falta, ou tem que ser retirado de mim. E esse trato, essa mudança vai ser tão valoroso na minha vida que eu tomo a decisão de enfrentar o processo e a dificuldade, a decepção de ser tratado, de tentar mudar o meu jeito. E Deus, eu te convido para me dar graça, me dar paciência, de me dar sucesso nessa caminhada. Gente, eu sei que nós estamos num tempo que a nossa proximidade um ao outro, por causa do isolamento, por causa do coronavírus, hoje faz com que nossos relacionamentos comecem a mostrar algumas tensões. E essas tensões podem ser coisas pequenininhas, mas eles são reais, eles impactam nossos relacionamentos, criam confusão nas nossas casas. Então, que nós possamos convidar Deus, possamos tomar essa postura de ser Deus, eu quero ser mudado. A coisinha, eu não aceito que essa coisinha tão comum, tão pequeno, vai atrapalhar a minha vida, vai atrapalhar meus relacionamentos, vai criar tanta tensão na minha família. Deus me ajude, me mostre como ser mudado. Para fechar, gostaria de dar uma referência de três trechos na Bíblia, nas Escrituras, que trata os relacionamentos familiares. Marido com esposa, esposa com marido, pais com filhos. E interessante é ainda a extensão da família, ou a extensão da nossa autoridade. Esses trechos, eles incluem o comportamento para os escravos, que, de certa forma, era parte do unidade da família, era uma extensão da autoridade do pai sobre o domínio dele. E os escravos faziam parte do unidade da família, eles eram parte da casa. Então, esse comportamento, seja que você está no serviço, seja que você está na casa, seja que você está com pessoas que moram na casa junto com você, que não são mãe, pai, filhos, esses são orientação importantíssima para a nossa vida. Happy Dollar, eles são o seguinte, Efésios 5, 21 a Efésios 6, verso 9, Colossenses, capítulo 3, verso 18 a 25, 1 Pedro 2, 18, capítulo 2, verso 18, a capítulo 3, verso 7.
E só para destacar um ponto, que está pouco falado, é sobre pais e filhos. Tem dois versos que eu vou ler agora que são importante que nós meditamos nesses versos e peça a Deus como aplicar isso em minha realidade, em minha vida. Pais, como é que eu posso praticar isso em uma forma concreta com meus filhos? Efésios 6, verso 4, diz o seguinte: pais, não tratam os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. O verso que trata o mesmo assunto é Colossenses 3, verso 21, diz o seguinte: pais, não irritam seus filhos, para que eles não desanimem. Mãe e pai, gostaria só de lembrar que sim, nossos filhos têm que nos obedecer, nós temos autoridade, mas nós precisamos um certo tempo entender que eles são pessoas, eles têm uma particularidade, eles são crescendo, eles têm sonhos, eles têm uma personalidade, eles estão desenvolvendo e nós não podemos matar esses sonhos deles, esses ânimo deles, nós não podemos tratar eles tão duramente que nós acaba ferindo eles, danificando o desenvolvimento pessoal deles. Então, eu teve diversas ocasiões em minha vida que eu corrigi meus filhos, aí eu falei algumas coisas meio duro, sem eu reconhecer a realidade deles, ou sem pensar na realidade deles, querendo que eles já estivessem adultos, e eu precisava pedir desculpas, porque a forma que eu agia com eles foi muito pesado, foi errado. E quando eu pedi desculpas deles, esse não fez com que eu perdesse o respeito nos olhos deles. Esse realmente fez com que o meu respeito nos olhos deles, o respeito que eles têm por mim, aumentasse. Porque eu tinha coragem de dizer, não, eu agi, foi passando o limite, foi exagerado. Não te tratei com graça, com amor. Sim, nós precisamos traz correção, dar orientação, mas não de uma forma tão pesada que nós acabamos quebrando eles. Acabamos, assim, matando a esperança deles, deixando eles pessoas inseguras. É que você, pai, você peça a Deus a direção, a sabedoria, para tratar eles de uma forma cristã, que talvez seja diferente do que a cultura que aconteceu, que existia em sua casa quando você era criança. Deixe-me orar com vocês. Papai, obrigado pela a sua palavra, obrigado pela a sua graça. Deus, que você derrama sobre nós força. Deus, que você nos dá o teu Espírito Santo para saber, Deus, como lidar com as dificuldades. Deus, faz com que nós conseguimos ver, Deus, nossos erros e entregá-los, Deus, para você. Pai, que cada um dessas famílias você dá uma medida de graça, Deus, que você ajuda cada um a lidar bem com o outro, que você nos dá, Deus, amor para um ao outro, Pai. Um amor, Deus, rico que vem de você, papai. Deus, abre nossas mentes. Deus, trata nossos vidas. Que você abençoe cada um dos nossos amigos, nossos familiares, papai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada.